A parábola do juiz iníquo. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais desanimar. Havia na cidade certo juiz que não temia a Deus, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la. Depois, porém, disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me aborrece, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me perturbar mais. Disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faz esperar? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Pai, em nome de Jesus, ó Deus querido, mais uma vez, em concordância com a oração da tua filha, Pai. Ó Deus querido, tudo aquilo que o Senhor, toda a tua palavra que é viva, que é eficaz, que é verdadeira, toda a tua palavra, Deus querido, que o Senhor tem falado ao meu coração nesses dias, ó Pai. Espírito Santo de Deus, usa, Senhor, a minha mente, usa a minha vida. Ó Deus querido, que faça transbordar, Senhor, o Teu Espírito Santo em cada coração que está aqui nesta manhã, na vida de cada pessoa que está nos assistindo, ó Pai querido. Ó Deus amado, que o Senhor possa, Senhor, neste momento, levar cada mente cativa à sala do seu trono, ó Deus querido. Esvazie os seus corações para ouvir, Senhor, a Tua palavra em nome de Jesus. Amados, durante essa semana, eu comecei a meditar nessa palavra na segunda-feira. Na quarta, eu conversava com o Sil, e Sil falando dessa palavra. Eu falei: Sil, desde segunda-feira que o Senhor, eu tenho meditado nessa palavra. Mas não era a palavra que eu estava preparando. Mas o Senhor, Ele faz como Ele quer, Ele usa da forma que Ele quer. E na quinta-feira, na madrugada de quinta para quarta, eu tive um sonho que uma criança era atropelada. E essa criança estava debaixo do carro e eu mais Sil presenciava. Tinha eu, Sil, uma outra pessoa que eu não me lembro. E o pessoal começava aquele alvoroço e querendo, e chamava o socorro. E eu falei: Sil, nós somos mulheres de Deus, somos mulheres de oração. Nós vamos orar por essa criança. E o pessoal dizendo que a criança estava morta. E eu falava para ela: Sil, assim como o Senhor ressuscitou Lázaro, Ele pode ressuscitar essa criança. Então nós vamos clamar pela vida dessa criança. E começamos a orar. E eu sempre tenho o óleo ungido. Eu pegava o óleo ungido, eu falava: Sil, vamos orar. E essa criança vai ressuscitar, porque Deus é Deus de milagre. Não há impossível para Deus. E comecei a falar, e comecei a orar. E eu falei: o Senhor disse que sobre as pisaduras dele, nós somos sarados, nós somos curados. E essa criança, quando chegava a SAMU, a criança levantava debaixo desse carro. E eu falava para ela: tá vendo, Sil, nós precisamos interceder, nós precisamos orar. Quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi mandar um áudio para Sil, contando o sonho. E eu fiquei: Sil, será que é da minha cabeça? Mesmo assim, eu mandei o áudio para ela. E na hora que eu estava me preparando para ir para a escola, eu falei: vou tomar banho, vou para a escola daqui a pouco. E o Senhor, Ele foi ministrando essa palavra no meu coração, que Ele está precisando de intercessores, que nós precisamos nos levantar como intercessores, clamar, sabe, continuar clamando, independente das circunstâncias, independente do que nós estamos passando ou do que nós viemos passar. O Senhor precisa de intercessores, e Ele foi ministrando no meu coração. E quando o Senhor, eu comecei a orar ali, e estava orando, e comecei a orar, e fui orando por todas as crianças, fui orando por cada mulher, e fui orando pelo ministério, orando por cada líder, orando por cada pessoa, orei por filho, por neto, por nora.
E aí eu lembrei que o bispo, em 3 horas, tinha uma consulta, orei por ele. E fui orando por todo mundo que... Falei, Senhor, se eu não estou lembrando o nome, traga a minha memória, o Senhor quer que eu ore. E durante o dia, queridos, durante esses dias eu vivi experiências tremendas com o Senhor. E vou tentar resumir o máximo possível, porque se deixar eu falo muito. Mas Deus, Ele é maravilhoso. Essa parábola da mulher e do juiz iníquo, o que é uma parábola? A parábola é uma história inventada para explicar uma verdade complexa. Quando Jesus chama seus discípulos para contar essa parábola, Ele explica que as nossas orações, Ele quer passar essa parábola para os seus discípulos, dizendo que as nossas orações têm valor. Muitas vezes a gente acha que não tem valor, mas elas são ouvidas por Deus. Pode ser que Deus não haja no seu tempo, porque o tempo de Deus não é o nosso, mas o Senhor vai agir. Quando fala o juiz iníquo, sabe o que significa iníquo? Ruim, uma pessoa má. E nessa parábola fala desse juiz. Um homem ruim, que não tinha respeito por Deus, pelo ser humano, por ninguém. Ele era juiz, mas ele só estava interessado no seu bem-estar, em favorecer a si próprio, a sua própria vida. Ele não fazia justiça em favor do povo, ele fazia só para ele, que beneficiava ele. E nesse tempo, nessa época também tinha essa viúva. Eu procurei relatos, procurei ver, mas não fala qual foi a causa dela que ela colocou na justiça. E essa viúva, ela insistia. Geralmente, a primeira coisa que você faz é procurar um advogado por uma causa. Essa viúva não. Ela foi lá e procurou diretamente o juiz. E aquele juiz sem coração, não se compadecia daquela viúva em época nenhuma, de jeito nenhum. Naquela época, ser viúva era estar em uma posição muito precária. As mulheres tinham poucos direitos, ou quase nenhum. Não eram levadas sérias, principalmente se fossem os tribunais. E já de idade e sem marido, aquela viúva não tinha ninguém para defender. Mas a lei de Deus tinha instruções muito claras aos juízes para fazer justiça para os mais necessitados, incluindo as viúvas. Está em Deuteronômio 27:19. E desde o Antigo Testamento, queridos, a Bíblia, ela relata, não só em Deuteronômios, mas tem outras passagens que eu vou citar aqui, que ela relata que nós devemos cuidar das viúvas, que passam por situações difíceis, cuidar dos órfãos. E nós vimos aí, a viúva que acolheu, Elias, a viúva que acolheu Eliseu, lá em 1 Reis 17, 8 ao 16, e 2 Reis 4, do 1 ao 7. Eu me escrevo muito, anoto para não falhar a memória. Nas Escrituras também encontramos várias referências sobre cuidados de Deus com as viúvas. A Bíblia diz que o Senhor julga e castiga aqueles que desfraudam e prejudicam as viúvas. O profeta Malaquias afirmou que Deus testemunhará contra aqueles que oprimem os órfãos e as viúvas. Está lá em Malaquias 3:5. Nessa parábola, querido, do juiz iníquo, o Senhor Jesus, Ele ministra um precioso ensinamento para a minha vida e para a sua vida, sobre o dever de orar, de como nós precisamos orar. Na construção dessa parábola, se dá em torno de 2 personagens, a viúva e o juiz. E se a gente for analisar pelo nosso tempo de hoje, as nossas dificuldades diárias, nós vamos ver que nós precisamos lidar com essas situações. O Senhor, Ele deseja que nós tenhamos intimidade, comunhão com Ele. Sabe como é que nós adquirimos essa intimidade, essa comunhão com Ele? Através de um relacionamento sincero.
através de uma vida constante de oração, de busca diária de conhecimento e de aperfeiçoamento da nossa fé. Nenhum relacionamento profundo e duradouro é construído sem que haja comunicação. Eu só posso ter um relacionamento profundo, relacionamento duradouro com o Senhor se eu tiver comunicação com Ele, se eu tiver contato com Ele. Como eu posso ter um relacionamento com a bispa se eu não tenho contato com ela? Como eu posso ter um relacionamento com Vanessa se eu não tenho contato com ela? E assim somos nós precisamos ter esse contato com Jesus, essa vida diária, essa busca diária de comunicação. Às vezes, nós pensamos o seguinte: mas Senhor, aumenta a minha fé. Oramos, oramos, né? Quantos já não ouviram essa oração? Senhor, dá-me fé, aumenta a minha fé. Como você vai ter uma fé aumentada se você não tem a leitura da palavra de Deus? Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando você começa a ler a palavra do Senhor, como você começa a colocar a palavra do Senhor em prática no seu coração, a sua fé é aumentada. Porque quando você passa por determinadas situações, vocês irão saber. Vocês vão começar a profetizar, a crer na cura, no milagre, naquilo que o Senhor tem feito, está fazendo, porque Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa, em nenhuma das suas palavras. Então, quando você tem a palavra de Deus no seu coração, você vai ter uma fé, que você vai pedir ao monte para que ele se transporte, e ele vai se transportar. Amém, queridos? E a palavra de Deus, ela não deixa a gente se desanimar, jamais, nunca. Mesmo que nós vamos estar diante do juiz iníquo, o Senhor está ali, nos animando, nos dando força. Aquele juiz, ele não estava nem preocupado com aquela viúva, nem interessado em obedecer a Deus, e ignorou as súplicas daquela mulher. O que ele queria saber, ele não queria saber, mas a viúva, ela não desistiu. E nós desistimos tão fácil, né? Do Senhor, desistimos tão fácil do justo juiz. E aquela viúva ali, mesmo aquele juiz sendo ruim, ela não desistiu, querido, em nenhum momento. E continuou, e até aquele juiz pedindo justiça pela sua causa. Ela insistiu tanto, que essa parábola é conhecida, né? Com a parábola do juiz e a viúva, ou da viúva importuna, porque ela importunava aquele juiz. Ela aborrecia aquele juiz. Ela ficava, olha, julga minha causa com justiça. Mas aquele juiz, ele era muito ruim. E como ele não tinha um pingo de temor a Deus, e ele não estava nem preocupado com aquela viúva, aquela viúva ficou ali com aquele juiz como se fosse uma goteirinha, que às vezes incomoda a gente, que fica ali pingando. Até aquele juiz resolveu julgar a causa daquela mulher. Não porque ele se compadeceu dela, porque ele já não aguentava mais aquela mulher importunando ele. Olha só, como Jesus nos chama a atenção nessa parábola. Se aquele juiz, sendo mau, ruim, sem temor a Deus, julgou a causa daquela mulher, imagine nós que temos o justo juiz, que nos ama incondicionalmente, que está olhando por nós, pelejando por nós em todo o tempo. Você acha que ele se esqueceu da sua causa, das suas orações? A palavra do Senhor diz que ainda que uma mãe venha se esquecer do filho que amamenta, eu, todavia, o Senhor teu Deus, jamais me esquecerei de ti. Eu gosto de ter a palavra do Senhor gravada no meu coração, porque nos momentos de lutas, de dores, de dificuldades, momentos bons, de alegria, nós precisamos colocar a palavra do Senhor em prática. E nessa parábola, uma das coisas que a gente aprende, muito importante, é termos uma vida de oração, como diz Lucas 18:1, que nós lemos. Essa vida de oração, que nos mostra que não podemos desanimar em nenhum momento.
Mesmo, querido, quando as coisas não vão bem. Mesmo quando as circunstâncias não estão bem. Mesmo quando você pensa, não tem mais jeito, é o fim. Nós precisamos continuar crendo no poder da oração. Nós precisamos continuar crendo num Deus que abriu o mar vermelho para o povo dele passar. Nós precisamos continuar crendo no Deus que fez com que as muralhas de Jericó caíssem. Nós precisamos continuar crendo no Deus que fez o morto ressuscitar. E essa parábola seria um ensinamento para a gente passar assim, olha, dias, meses, um ano estudando, do poder que tem a nossa oração, da persistência, de não desanimarmos e nem desistirmos com as circunstâncias da vida. Em 1 Tessalonicenses 5,17 diz, o apóstolo Paulo ele fala, não importa o que aconteça, não interrompa a sua comunicação com Deus. Muitas vezes nós nos desanimamos muito fácil. Fácil demais. Porque às vezes acontece qualquer coisinha, nós queremos saber de Deus o porquê, não é o porquê, mas para quê. Todo propósito, todo processo nos leva, todo processo nos leva a um propósito. Tudo que nós passamos há um propósito, então não é o porquê, para quê. O que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor quer fazer com que eu aprenda com isso? O profeta Jeremias, ele preferia dizer a Deus tudo o que ele sentia sobre suas dores, mesmo que houvesse excessos, do que manter uma religiosidade hipócrita em silêncio. Está lá em Lamentações 3. Então, Jeremias, ele se rasgava, né? Fala que é o profeta chorão. Mas ele se rasgava diante do Senhor. Ele falava para Deus tudo o que acontecia. Tudo que estava ali. Durante essa semana, eu vou resumir o máximo. Eu estava falando para a bispa mais cedo. Na quinta-feira, de quinta-feira para cá, foi uma semana, foi uns dias, que eu falei, Deus, misericórdia. E conversava com o Sil, minha irmã, a bonança vai chegar, porque depois da tempestade, eu estou fazendo um tratamento, e um dos remédios eu já estava tomando mês passado, não fez mal. E nesse momento que eu estava ali orando, eu orei por todo mundo, só que eu saí de casa e esqueci de orar por mim, que eu fui orando, pensando nos outros e esqueci. E eu sempre falo para o Senhor, me conduza até o médico, me leve em segurança, me traga. E uma situação, era para eu estar em casa meio-dia, eu cheguei em casa 3 horas da tarde. Porque era muita vitamina em um soro, vitamina demais. E meu organismo não aguentou, e eu comecei a passar mal, a pressão caiu demais, o batimento cardíaco caiu. E naquele momento, eu só acordei apertando ali a enfermeira vindo. E eu falei, meu Deus do céu, e o Espírito Santo ministrou meu coração. Falei, eu esqueci de orar por alguém. E o Espírito Santo falou, esqueceu de me pedir para te conduzir. E naquele momento eu orei, quando o médico chegou para me ver, eu já estava bem melhor. Ele perguntou à enfermeira se ela me deu alguma coisa. Aí eu falei, não, doutor, foi oração mesmo. E a gente precisa colocar em prática, queridos, aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente está ouvindo. E eu falei, sabe, o Senhor começou a trazer à memória a parábola dessa mulher, a fé. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. O Senhor, Ele está disposto a nos ouvir e entender tudo o que você está sentindo, desde que haja sinceridade na sua oração. E o que eu vejo é que muitas vezes, muitas pessoas, elas não têm um mínimo de relacionamento com Deus, e ela abandona Deus no primeiro instante, na primeira dificuldade que aparece, blasfemando, questionando o seu amor e a soberania. E você sabe quando isso acontece? Geralmente quando as tragédias aparecem, quando as dificuldades aparecem. E aí quando eu retornava para casa, aí a bispa me mandou mensagem, eu falei, oba, vou ter carona para ir embora. Só que eu tinha esquecido que a consulta do bispo era às 15 horas. E aí a bispa, estou aqui na pastora Thelma e tal, depois a gente vai para a consulta. Aí eu falei, perdi minha carona.
mais amém. Glória a Deus. E eu vim ali orando, clamando ao Senhor, o Senhor foi ministrando. Aí, Satanás, ele faz o seguinte, queridos, nós precisamos estar em todo tempo pedindo sabedoria, discernimento, entendimento ao Senhor em todo tempo. Porque ele vai lançando as setas, ele vai ver aquilo que te atinge, aquilo que te fere, aquilo que ele vai falar bem assim, ó, eu estou vendo você vai sofrer nessa área. Às vezes ele vai lançar enfermidade, ele vai lançar dificuldades, ele vai lançar problemas no seu trabalho, ele vai lançar várias coisas para te atingir. Se ele lança uma enfermidade e ele vê que não te abalou, que a sua fé não diminuiu, aí ele vai fazer o quê? Aí ele vai para a área financeira, ele vai ver que não te abalou também, e aí ele vai pesquisando todas as áreas. E eu já estava muito sensível com a notícia que eu tinha recebido de um jovem enfermo, falando até orar por ele depois. E naquele momento, meu filho me liga, mãe, eu estou na promotoria pública. Aí o menino fazendo o quê? E aí ele foi me falar, né? Que ele foi matricular meu neto na creche, mas o pessoal não quis aceitar por causa do laudo. E naquele momento eu me senti abalada, porque se tem um negócio que às vezes abala a gente muito é filho, principalmente neto. E eu naquele momento eu me senti abalada, e eu vim ali, aí eu falei, Deus, tão pequenininho, já sofrendo esse tipo de coisa, eu pensei em mandar ir ligar para a bispa, eu falei, não, vou deixar a bispa sossegada, para ela me dar umas orientações, mas como ela vai para consulta e já está quase no horário, ela pode estar na sala do médico. Aí eu vim orando e eu falei, Deus, o Senhor é o juiz, o Senhor é o justo juiz. Não é justo, ele está uma creche perto da escola dele e não aceitaram, ele não precisa de cuidadora. Porque ele tem um pouquinho só de autismo, mas ele é um menino inteligentíssimo. E eu vim ali, mas aquilo, eu me vi como o profeta Jeremias em Lamentações. Eu me sentia abalada. Naquele momento, a única coisa que vinha eram as lágrimas. Aí, estava na van e vim de lá, da balsa até em casa. E aí parei na casa de mãe e estava ali, eu falei, aquilo me abalou. Mas nesse momento o Senhor me trouxe a memória. A gente precisa lançar sobre o Senhor até mesmo as nossas dores. E eu falei para Deus, aquele momento que eu estava sentindo. E o Senhor, Ele foi ministrando no meu coração e foi me acalmando. E naquela hora, eu me pus diante do Senhor, como Jeremias fez. O que nós precisamos, querida, nos colocar diante do Senhor como Jeremias. E há momentos, querido, que nós desistimos muito fáceis das coisas. O primeiro não que aparece, a gente vai lá e desiste. Não, a gente tem que persistir. Aquela viúva, ela não desistiu de procurar aquele juiz ruim. E aí eu falei, Senhor, o Senhor é o juiz dos juízes. E aí pensei, né? Aí eu falei, assim, tem Instagram, que a primeira-dama, há pouco tempo, aprovou a lei sobre o autismo. Eu falei, eu vou mandar mensagem no Instagram de Michele Bolsonaro, de Damares, vou procurar. Eu falei, esse povo, aí fiquei, né? Só que o Senhor foi ministrando no meu coração. O juiz sou eu, a resposta vem de mim. E eu me acalmei. E nesse período, aí vem outra notícia, e aí eu orando, falei, Senhor, gravei uma oração de 13 minutos para esse jovem que estava passando por esse problema, e toda a família, glória a Deus, ouviu. Só que em Jó 42, do 1 ao 6, Jó vai relatar ali que nosso relacionamento com Deus não é baseado, nós precisamos ter esse relacionamento com Deus íntimo, porque não é baseado só de palavras. Mas nós precisamos ter um relacionamento verdadeiro. Por tudo que Jó passou, Jó não abandonou o Senhor. Jó persistiu em oração. Mesmo a mulher dele dizendo, abandona esse Deus e morre, ele não. Então Jó é um exemplo de persistência, resistência e não desistir da oração. Queridos, a fé ela é algo muito verdadeiro. Essa persuasão é tão forte que a fé, ela muda a nossa vida, ela muda a nossa história. A minha vida, a minha história mudou
quando eu conheci Jesus Cristo, que através dessa fé salvadora, dessa fé vívica, o Senhor transformou a minha história. A fé, queridos, ela não é um sentimento que você chega aqui agora e eu tenho esse sentimento, não. A fé, ela é verdadeira. Essa fé, Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu preciso ter uma fé, mesmo vendo as circunstâncias desafiadoras, mesmo vendo tudo ocorrer, eu preciso ter essa fé inabalável. E o que é que nós aprendemos com isso? Que nós devemos perseverar em oração. Quando Jesus ele conta aos discípulos, que ele mostra que nós deveríamos orar sempre ali, que ele fala para os discípulos, ore sem esmorecer. Sem esmorecer, sem baixar a guarda, sem desanimar e não desistir. É continuar. Quando o povo foi libertado do cativeiro ali do Egito, que chegou frente ao mar, perguntaram, né? Como é que a gente vai passar? E o povo estava ali tudo frente ao mar, e o Senhor só falou para Moisés, para tocar, e o mar se abriu. E eu fico me perguntando, porque muitas vezes nós temos dificuldade de se apegar a essa fé. Se a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Porque o mesmo Deus que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar, querido, é o Deus que está aqui nesta manhã te dizendo, olha, eu sou aquele que eu vou te curar, eu sou aquele que eu vou te restaurar, eu sou aquele que eu vim trazer vida para a sua vida em abundância, eu sou aquele que vou salvar a tua casa, eu sou o grande eu sou, aquele que vim para transformar a sua família. Então é nesse Deus que nós precisamos crer, é nessas palavras que nós precisamos ter diariamente em nossas vidas e em nossos corações. A Bíblia nos fala algumas vezes sobre o poder da perseverança na oração. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos 12:12. E em Efésios 6:18 diz, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Quando nós perseveramos na oração por todos, quando a bispa nos levou aqui nessa manhã, a orarmos uns pelos outros, é porque nós temos que fazer isso constantemente, diariamente. Orarmos, intercedermos uns pelos outros. E o que, nesse sonho, Deus deixou bem claro, quando Ele falou comigo ali, naquele momento, durante aquele período, é que nós precisamos, sim, nos levantar como intercessores das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos bispos, dos nossos pastores, da nossa liderança. A igreja somos eu e você. Nós viemos em templo para cultuar o Senhor, para estar um culto racional. Mas nós somos igreja em todo tempo, aonde quer que nós estejamos. Muitas vezes nós achamos que missões é eu sair daqui para o outro lado do mundo, não. É eu fazer missões aonde eu estou, fazer a diferença aonde eu estou inserido. E é nessa persistência de oração que através dessa parábola o Senhor fala conosco. E em cada episódio da vida, Jesus narra o que Deus é para nós. Deus, amados, é bondade e misericórdia. A palavra do Senhor diz que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Essa parábola da viúva e do juiz, o Senhor, Ele espera que jamais alguém seja surdo a ouvir a sua voz. Que estejamos atentos a ouvir a voz do Senhor. Que estejamos atentos a ouvir a voz de Deus. E Deus, Ele nos ama de tal maneira, de uma maneira sobrenatural, que no momento em que eu terminei de mandar o áudio para a Sil, a pastora Dileus me mandou uma mensagem.
para poder estar orando por um jovem que já tinha um mês enfermo. Nós aqui não sabíamos, ela com certeza, a bispa, a Adriana, as meninas lá na igreja não sabem, realmente nós não sabíamos. E Deus, Ele tem um propósito na nossa vida. Ele nos ama com esse amor tão incondicional, que Ele usa alguém de longe para clamarmos por outro, para clamarmos por aqueles que necessitam de oração. E aquele jovem tão doente, eu mandei mensagem na hora para a namorada dele, eu falei, é com a gente aqui, você não pede socorro. Ah, nem sei porquê, não fala nada. Né? Então, assim, nós precisamos entender que esse amor de Deus, ele ultrapassa fronteiras, barreiras, cidade, localização, não importa onde você esteja. O amor do Senhor, o Senhor é muito bondoso, gente, o Senhor é maravilhoso. Eu não canso de agradecer a Deus todo momento, em todas as horas. Há um momento que a gente fica como Jeremias, que a gente vai lá e abre o coração, rasga o coração. Eu achei que eu não teria mais lágrimas de quinta-feira. Eu achei que depois de quinta-feira eu não teria mais lágrimas. Mas depois vinha a lágrima de gratidão. Vinha as lágrimas de saber que há um Deus poderoso que nos ama incondicionalmente. O Senhor nos mostra que a oração, queridos, ela, muitas vezes na oração nós não podemos nos desanimar. E essa passagem que o Senhor ele fala, a nossa oração ela é respondida. Ele fala lá em Lucas, do 18 ao 4, 5. É para esse tempo que nós precisamos nos preparar. O tempo que nós estamos agora, o atual. Quando eu estava pensando nesse juiz, eu me lembrei de alguns juízes que nós temos nesse tempo. E nós precisamos sim interceder, nós precisamos sim continuar clamando. Jesus, quando ele estava no Getsêmani, Jesus orava intensamente. Ele orou ali por 3 vezes, com toda a intensidade do seu coração. Aquele período foi tão intenso que o suor de Jesus foi sangue. Naquele momento ele poderia ter tido um ataque cardíaco, um aneurisma, dado o momento da tensão. De repente você está me perguntando o que uma coisa tem a ver com a outra. Mas Jesus, ele orava ali, ele clamava ali. Mas ele se encontrava naquele momento de uma maneira que ele clamou a Deus naquele momento do Getsêmani. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas Jesus naquele momento, na verdade, ele ficou ali horas permanecendo, orando. E quando as coisas ao seu redor pioram, naquele momento as coisas só foi piorando, né? Mas o Senhor enviou um anjo para consolá-lo. Por fim, o Senhor Jesus aceitou que a resposta à sua oração fosse não. Por que não? Porque Jesus precisava passar pelo processo da cruz, do sacrifício da cruz, por mim e por você, para que hoje nós estivéssemos aqui. Para que hoje nós tivéssemos a oportunidade, o direito da vida eterna. E naquele momento que Jesus estava ali no Getsêmani, o que fica de lição para nós? Que muitas vezes as nossas petições não forem atendidas, nós precisamos estar com o nosso homem interior preparado. Para, durante o clamor, a gente ter discernimento, porque Deus, ele é soberano. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E muitas vezes nós nos magoamos quando não tem um não. Mas o Senhor, ele tem toda a sabedoria. Os planos de Deus são melhores e maiores que os meus. Então o Senhor tinha um plano ali. Jesus clamando ali 3 vezes no Getsêmani, orando. E a situação ali no Getsêmani foi piorando. Mas depois, ao 3º dia, ele ressuscitou. Então, aquele não ali, é porque Jesus precisava passar pelo processo.
E nós, quando recebemos o não quer passar pelo processo. Não queremos enfrentar as dificuldades. Não queremos suportar nada. Nenhum sacrifício nós queremos fazer. Após a dor, a humilhação e a morte, Jesus ele veio com a ressurreição. Está lá em Filipenses 2:9. Depois disso, Cristo recebeu o nome que está sobre todo nome, nome poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando nós paramos para adorar Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos, o leão da tribo de Judá. É nesse Deus que nós precisamos ter a nossa intensidade. E orar, queridos, orar. Nós precisamos ter essa convicção de persistir na oração, sem rancor. Porque não vale a pena ter rancor. Aquela viúva, ela insistia com aquele juiz. Ela procurava aquele juiz várias vezes, várias vezes. E naquele momento o juiz só dizia não, não, não. Ela não estava ali falando para aquele juiz que ele fizesse justiça, que maltratasse o opressor. Ela queria que ele julgasse a causa dela. Às vezes nós temos mania de falar para Deus pesar a mão sobre fulano. Ah, Senhor, faça a tua justiça, pesa a mão sobre fulano. Porque fulano fez isso comigo, não. A palavra do Senhor diz que a vingança é minha, diz o Senhor. Ele não está dizendo que a vingança é de Adriana, de Conceição, de Onana, ele está dizendo que a vingança é dele, diz o Senhor. Nós oramos, clamamos por justiça ao justo juiz. E aquela mulher, ela não tinha rancor daquele opressor. Romanos 5, 3, 4 diz que, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Aí Mateus 24, do 12 ao 13, vai dizer: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então Mateus ele vai nos falar isso. Nós precisamos perseverar em todo o tempo. Por mais que aquela mulher ficasse na porta do juiz, ela queria que a causa dela fosse julgada. Ela queria que a causa dela fosse ouvida. Não ela se vingar de ninguém. E o encontro, queridos, da viúva com o juiz não foi uma simples ocorrência. Foi um confronto de liberdade, de embate, de busca no encontro de amor e de doação de si mesmo. Injustiçada e isolada em seus direitos, a viúva se sente incapaz de ser ouvida. Sem pessoas para influenciar, sem pessoas para advogar a sua causa, sem pessoas para comprar o juiz, sem pessoas para estar ali, indo lá, não, vai deixar que é meu amigo, eu vou falar com ele. Aquele juiz, aquela mulher, ela se sentiu injustiçada, mas ela não desistiu, ela continuou perseverante. E pacientemente ela continuou atrás do juiz, orando, não desistindo, perseverando. Por mais que aquela mulher pudesse sentir raiva ou mágoa, ela jamais ali naquele momento, ela desejou a vingança para o seu opressor. E essa passagem, ela está lá em Romanos 12, 18, que eu falei antes, minha é a vingança, diz o Senhor. Deus, ele é bom o tempo todo, ele nos ama mesmo, de uma tal maneira que nós não somos merecedores deste amor. Para mostrarmos como o poder de Deus é grande, Jesus ilustrou essa parábola com o representante do cargo mais alto que tem na nossa sociedade, queridos. E naquela época, todas as pessoas ali que não tinham condições eram marginalizadas, principalmente as mulheres. Com aquele homem da lei, era cheio de si. Aquele homem não temia Deus de maneira nenhuma.
que é o que eu falei antes, né? Aquele homem, ele simplesmente achava que ele podia tudo, que é o que a gente vê hoje na nossa atual realidade. Que muitos juízes acham que eles são soberanos, estão acima da lei e tudo mais. Mas o foco dessa parábola é a persistência nas orações, a fé inabalável de uma viúva e a justiça. Tendo a certeza de que Deus não tardará em nossas orações. É no tempo dele, é na hora dele, é no momento dele, não no nosso momento. Assim como esta viúva, nós precisamos ser persistentes e não desistimos das nossas reivindicações, principalmente nessa atual conjuntura que nós estamos. O juiz iníquo, além de não temer a Deus ou respeitar a sua existência, não dava mínimo para os conceitos de bons relacionamentos humanos, ou seja, ele era um péssimo relações públicas. E o apóstolo Paulo nos dá um ótimo exemplo, através de 2 Timóteo 3, do 2 ao 5. Então, nós precisamos termos compaixão. Aquele juiz nos faz lembrar essa conjuntura atual que nós vivemos. É por isso que nós não podemos desistir de orar pelo STF, de orar pela nossa nação, de clamarmos. Nós passamos aí 21 dias de oração e clamor pela nossa nação. E muitas vezes nós ouvimos pessoas dizer, não tem jeito. Tem jeito sim, Deus ele é soberano. Ele não saiu. Toda a autoridade está na mão dele. Nada saiu do seu controle. O problema é que muitas vezes nós desistimos fácil. E essa passagem dessa mulher, ela vem nos trazer isso, que nós devemos continuar perseverando. Porque Deus fará justiça. E Jesus encerra essa parábola com um conselho. Ouça o que diz o juiz injusto. Que é o que nós lemos em Lucas 18, do 6 ao 8. Que diz assim: ouvi o que diz o juiz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos que, depressas lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então, Jesus, ele faz esse questionamento aí. Quando Jesus voltar, será que ele achará fé como achou dessa mulher? Da perseverança, da insistência e da persistência na oração? O mestre deixa claro: Deus não nos deixará esperando para sempre. Ele atenderá a nossas orações, mas não no nosso momento, no momento dele. É por isso que a palavra do Senhor fala, se eu não me engano, em Isaías, que o Senhor, quando ele estende as suas mãos para abençoar, ele olha para a palma das suas mãos e vê o nosso nome gravado na palma das suas mãos, querido. Nós só precisamos ter essa fé de acreditar, de continuar perseverando na palavra do Senhor. Ao fazer essa pergunta, Jesus afirma que muitos de nós deixamos de lado a nossa fé por causa do imediatismo. Queremos tudo para ontem e nos esquecemos que tem um Deus, dono de tudo, de todas as coisas, que não foge, nada foge do seu controle. Quase sempre nós não conseguimos entender o porquê da demora, mas não é o porquê, o para quê, qual o processo. Em vários processos nós criamos maturidade e aprendizado. Por isso eu quero te fazer uma pergunta nessa hora. Será que nós temos a mesma fé e a mesma perseverança que aquela viúva teve? Ou seja, será que ao ouvir o primeiro não durante uma prova, vamos abandonar a nossa fé e decidiremos resolver as situações com a força do nosso braço? Quantos de nós, muitas vezes, temos feito isso? Quantos de nós temos, muitas vezes, trocado a presença, a essência
por momentos passageiros, preferindo, né, estarmos distantes do Senhor do que aos pés do Senhor. E Deus, Ele é capaz de mudar toda e qualquer situação. Só precisamos crer. Para concluirmos, a parábola do juiz iníquo é um poderoso exemplo de que nós não podemos deixar de orar. Não importa qual seja a adversidade. Nós não estamos abandonando a própria sorte. Nós podemos clamar e seremos ouvidos, pois o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Salmo 107, 1. Essa noite, eu estava conversando com minha irmã e passando mal, e eu pensei em falar com ela o seguinte, só um pequeno testemunho. Eu falei, eu vou falar de fé, vou botar minha fé em prática. E eu peguei e pensei em falar para ela, vem cá me buscar, me levar na UPA. Eu falei, depois eu vou chegar lá na UPA, vou fazer o quê? Vocês vão me dar um medicamento que pode ser mais forte do que eu já estou tomando, que aliás, né, não é nem forte, é vitamina demais. Aí quando foi meia-noite, pouco, acordei. Aí pensei em mandar mensagem para o bispo. Eu falei, minha irmã não acorda na hora dessa, vou mandar mensagem para o bispo. Depois, o Espírito Santo começou a ministrar o coração, a fé dessa mulher. Eu falei, gente, eu vou falar sobre uma fé inabalável, sobre uma mulher que insistiu com um juiz ruim. Eu tenho um justo juiz, um médico dos médicos, o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Do meu lado vou clamar. E comecei a orar. Gente, eu já estava desde quinta-feira, eu tive o início de hemorragia na quinta, e eu estava muito mal. Acordei hoje, parecendo uma criança de 1 ano, cheia de energia, revigorada, restaurada, curada, porque eu falei, eu vou botar minha fé em prática, eu não vou incomodar o bispo, não. Então, quero que vocês, nessa manhã, reflitam, nesta hora. Não importa o que você passe, confie no Senhor, acredite, põe sua